Oi, tudo bem? Boa tarde, paz do Senhor a todos. Eu não sei qual horário você vai estar vendo esse vídeo, mas eu espero que ele fale profundamente com você como ele falou comigo. Se encontra aqui no livro de Miqueias 4, versículo 11. Diz assim: e você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas, em que não sabem distinguir, entre a mão direita e a mão esquerda, e também de muitos animais. O que o Senhor falou comigo foi que muitas vezes nós queremos ensinar Deus como que Ele tem que agir com outras pessoas. Só porque eu não tenho misericórdia suficiente para perdoar certas pessoas, não quer dizer que o Senhor Ele tem que fazer o mesmo, entende? Porque a gente não conhece não sabemos como que Deus Ele realmente trabalha na vida de cada um, né? Vai ter coisas que eu e você vamos passar e o Senhor vai ter que ter muita paciência conosco. Vai precisar que Deus tenha misericórdia muitas vezes de nós. Só que o homem, ele tende a não olhar com os olhos de Deus e queremos julgar o nosso próximo como se nós fossemos juízes de certas causas, e não somos. Não é porque eu estou na igreja que significa que eu estou 100% certa. Todos os dias o Senhor Ele nos ensina. Aqui Jonas estava furioso com Deus porque queria que Deus tivesse acabado com a cidade de Nínive. Só que o Senhor Ele tinha uma palavra de paz, de restauração para aquele lugar. Independente do que eles fizeram, o Senhor não olhava com os olhos de Jonas, porque por ele Deus tinha fulminado toda uma cidade com mais de 120 mil pessoas e animais, que os animais são seres vivos e inocentes. Que culpa tem os animais? E pagar pelo erro dos seres humanos. Muitas vezes, no nosso momento de ira, nós não temos misericórdia do próximo, nós não nos colocamos no lugar deles, do nosso próximo, porque nos achamos acima do bem e do mal e queremos ser juízes de certas causas que não nos cabe, só cabe somente a Deus. Então eu quero dizer para você, porque a palavra falou muito comigo, pra gente orar e pedir para Deus colocar dentro de nós esse sentimento, essa vontade, esse desejo de ter um coração voltado verdadeiramente, sinceramente para Deus, para que Deus Ele venha nos ensinar a ter misericórdia do nosso próximo. Porque é muito fácil orar pela minha mãe, pelo meu pai, pelos meus irmãos, para Deus ter misericórdia dos pecados dele, dos meus pecados. Mas quando se trata dos pecados do próximo, independente se matou, se roubou, se prostituiu, se está no mundo por aí afora fazendo o que não deve, não nos cabe julgar, nos cabe orar e pedir a Deus pela misericórdia sobre estas vidas, porque são vidas, são almas preciosas para o Senhor. E que Deus Ele restitui. Deus Ele restitui uma família de um drogado, Deus restitui uma família de um assassino, de um prostituto, de um, né? Não vou citar esse nome porque é complicado. Mas Deus, Ele nos tira de um lamaçal. A palavra de Deus vai dizer que Ele nos tirou de um lamaçal de pecado e nos limpou, nos purificou. Como que Deus fez isso? Através de quê? Da misericórdia dEle. Foi da misericórdia do Senhor, né? E aqui no versículo, eu queria deixar ainda essa palavra aqui, que ela é muito forte também, né? Onde fala no versículo 2: e ele orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu te disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei e fugi para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo e tardio em se irar. Deus Ele é tardio, Deus Ele não tem prazer na morte do ser humano. Quem tem é o diabo, porque ele veio senão para quê? Para matar, roubar e destruir. Ele veio para roubar sonhos, matar e destruir o que? Vidas, famílias. E ele coloca o que? Um coração duro, endurecido. Me dá um sonho que eu estou no meu trabalho, mas eu senti de gravar para que nós venhamos aprender a ter misericórdia. Eu não sei por qual situação você está passando agora neste momento, mas que Deus Ele vem te ensinar a você ter um coração bondoso, um coração misericordioso, e que nós também venhamos aprender a ser tardios e nos irar. Porque é muito fácil na hora da raiva. Vou dar só um exemplo: alguém morre, alguém matou alguém, e é muito fácil eu querer justiça em cima daquilo. Quero justiça, quero que Deus fulmine, quero que Deus mate, mas é a família daquela pessoa. E aquela pessoa não merece uma segunda oportunidade, uma segunda chance? Se fosse eu não ia querer receber uma segunda chance, uma segunda oportunidade? Então, glória a Deus por isso, por Deus ser misericórdia para com a minha vida, porque senão, ai de mim, ai de ti também, porque eu tenho certeza que tu peca também. Amém? Que
Eu peço a Deus que cada pessoa que vá ver este vídeo possa ser tocada de alguma forma. Aprenda e ore e peça a Deus para que Deus te dê um coração voltado para Ele verdadeiramente. Que o Senhor Ele nos ensine a ser mais misericordioso, porque nós precisamos disso, principalmente nos dias de hoje, porque os dias de hoje são maus. E cada dia que passa fica pior ainda. Muito, muito, muito pior. Então a gente tem que aprender diariamente na palavra. Como que a gente vai conseguir ter um coração melhor, ser mais misericordioso? Aprendemos com Jesus, porque foi isso que ele nos ensinou. Jesus ele não veio para os bonzinhos. Jesus ele não veio para aqueles que acham que não precisam de cura. Deus ele veio para esses, para aqueles que estão precisando de uma segunda chance. Só de alguém que estenda a mão e fala: olha, eu acredito em você, eu acredito na tua mudança, eu acredito que você vai mudar. Eu acredito que ainda tem vida aí. Entendeu? Então que nessa tarde, no dia de hoje, no dia que você for ver esse vídeo, que Deus ele toque em você, para que você não venha com julgamento sobre a vida do seu próximo. Aprenda com Jesus, aprenda a pedir a Deus que transforme a vida do seu irmão. Amém? Que Deus te abençoe, fique na paz e receba o dom da misericórdia que vem da parte de Deus. Que Deus nos mude, que Deus nos capacite para sermos pessoas melhores, mais bondosas, mais misericordiosas, porque é isso que Deus quer. Que nós olhamos para o nosso irmão como se estivesse olhando para nós mesmos, porque não somos melhores e nem piores do que eles. Pecamos contra Deus todos os dias, e todos os dias Deus ele tem misericórdia e paciência comigo e contigo. Amém? Beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.